Alerta Geral. Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Olá, ouvinte internauta do Jornal Alerta Geral. Eu começo o bate-papo político para falar com o jornalista Beto Almeida e para levar a você informações sobre a área sanitária do Ceará. A prioridade é a vacinação dos brasileiros contra a Covid-19. A pandemia deixa marcas de tragédia e o único caminho para superar a crise sanitária é a imunização da população. Os deputados federais e senadores abriram nesta terça-feira debates sobre a aprovação de projetos que possam facilitar a aquisição de vacinas pelos governos estaduais e municipais e pelo governo federal. Uma das iniciativas é a medida provisória apresentada pelo Poder Executivo e aprovada nesta terça-feira pela Câmara dos Deputados. A medida provisória 1026/20, que facilita a compra de vacinas, insumos e serviços necessários à imunização contra a Covid-19, prevê ainda a dispensa de licitação e regras mais flexíveis para os contratos. O texto também determina que a aplicação de vacina nos brasileiros deverá seguir o previsto no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 do Ministério da Saúde. Já no Senado, o presidente Rodrigo Pacheco apresentou um projeto de lei que cria condições para a eliminação de barreiras para o Brasil adquirir vacinas de laboratórios internacionais. O senador Tasso Gereissati, como conta o repórter Carlos Alberto, saiu em defesa desse projeto que começa a tramitar no Senado por considerar a iniciativa como urgente e também como necessária e urgente a aquisição de imunizantes para proteger os brasileiros da Covid-19. O senador Tasso Gereissati defendeu nessa última terça-feira urgência na discussão e votação de projeto de lei que facilita a compra de vacinas no Brasil. Ao participar da sessão remota do Senado, Tasso destacou a importância da proposta diante da crise sanitária provocada pela pandemia do coronavírus. Segundo o senador cearense, além de facilitar a aquisição de vacinas contra o coronavírus por empresas privadas, o texto também permite que estados, Distrito Federal e os municípios assumam a responsabilidade civil por eventuais efeitos adversos provocados pelos imunizantes. Ao considerar a necessidade urgente de imunização dos brasileiros, o senador Tasso Gereissati disse não ter lido a íntegra do projeto, mas, pelas palavras do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o projeto precisava ganhar prioridade para ser votado ainda nesta semana. Esse projeto deve estar nas nossas prioridades. Eu não conheço o projeto ainda, mas pelo que vi na televisão, eu não tenho a menor dúvida que ele deve estar nas nossas prioridades e, se possível, nessa semana ainda, porque não existe nada mais urgente neste país do que essa questão de vacina. De acordo com a proposta, os imunizantes comprados por pessoas jurídicas de direito privado devem ser integralmente doados ao Sistema Único de Saúde e utilizados no âmbito do Programa Nacional de Imunização. Só após a vacinação dos grupos considerados prioritários, as empresas seriam autorizadas a adquirir diretamente vacinas para comercialização ou utilização. Com informações dos bastidores políticos, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Além dessas ações no âmbito do Congresso Nacional, o Poder Judiciário também entrou nessa discussão quanto à aquisição de vacinas. O Supremo Tribunal Federal, STF, formou nesta terça-feira maioria para permitir a compra de vacinas por estados e municípios em caso de falta de doses e de falhas pelo Ministério da Saúde na campanha de imunização. Antes do jornalista Beto Almeida chegar para comentar esses assuntos, eu quero chamar o repórter Carlos Silva, que tem mais informações sobre essa decisão do STF. Uma boa notícia para os governos estaduais e municipais no cenário tão adverso da pandemia da Covid-19. O Supremo Tribunal Federal formou maioria nesta terça-feira para permitir que os estados e os municípios possam comprar vacinas contra a Covid-19, caso as doses de imunizante disponibilizadas pelo Ministério da Saúde sejam insuficientes
para atender a população local. O julgamento realizado no plenário virtual valida liminar do ministro Ricardo Lewandowski, que deu aval para a compra em dezembro do ano passado. O entendimento firmado pela Corte é de que os estados e os municípios podem adquirir e distribuir vacinas caso o Ministério da Saúde falhe ou seja omisso com o Plano Nacional de Imunização, PNI, ou na hipótese em que a cobertura planejada pela pasta não seja suficiente contra a doença. Hoje, os governadores e prefeitos cobram mais agilidade do Ministério da Saúde na aquisição e distribuição das vacinas. O governador Camilo Santana tem se aliado a outros colegas governadores para fortalecer o movimento em defesa da compra pelos estados de vacinas contra a Covid-19. A decisão também permite a aquisição de vacinas autorizadas para distribuição comercial por autoridades sanitárias dos Estados Unidos, Europa, China ou Japão, mas somente caso a Anvisa não se manifeste sobre a autorização destes imunizantes no país dentro do prazo de 72 horas previsto em lei. Com informações dos bastidores políticos, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Silva. Agora, depois de uma boa espera, o jornalista Beto Almeida chega para falar sobre essa mobilização que envolve os poderes executivo, judiciário e legislativo no debate e nas ações para acelerar a compra de vacinas. Jornalista Beto Almeida, alguns, sem meias palavras, dizem: o legislativo está chegando tarde. Outros falam: antes tarde do que nunca. E entre essas duas correntes de pensamento, jornalista Beto Almeida, há compreensão para todos, ou para muitos, de que algo precisa ser feito para a retomada da normalidade na vida dos brasileiros. Normalidade que começa a partir de uma imunização em massa da população. A tudo que já foi dito, Beto Almeida, eu acrescento: as decisões que saem de Brasília interessam diretamente ao cearense, porque por aqui o quadro da pandemia continua ainda mais crítico. Jornalista Beto Almeida, bom dia! Luzeno, eu entendo que antes tarde do que nunca. Finalmente, nós observamos aí essa movimentação mais intensa agora dos poderes, dentro de suas responsabilidades, eles coordenando ações. Por exemplo, na Câmara, dos Deputados, essa medida provisória flexibilizando, dando mais agilidade para que os estados e os municípios possam adquirir vacinas se, claro, a União não chegar junto, não der agilidade ao Plano Nacional de Vacinação. E tem uma diferença nesse projeto, por exemplo, que foi aprovado ontem na Câmara, nessa medida provisória, que também vai para o Senado, mas tem uma diferença bem significativa em relação ao projeto que está tramitando no Senado, que foi motivo, inclusive, do pedido de urgência feito pelo senador Tasso Gereissati. É que esse projeto do Senado, que é de autoria do presidente da Casa, o senador Rodrigo Pacheco, ele abre espaço para que a iniciativa privada também possa comprar vacinas diretamente dos laboratórios para os seus funcionários, por exemplo, para empresas que têm um grande número de funcionários. O texto da Câmara não prevê isso. Coloca que a vacina pode ser adquirida pelos estados e os municípios, mas apenas para o setor público e não para o setor privado. Já o Supremo Tribunal Federal, na outra ponta, que é a parte do judiciário, Luzeno, ele referendou o entendimento que havia já do ano passado do ministro Lewandowski, autorizando também, formando maioria para permitir que os estados e os municípios possam comprar vacinas, no caso aí do governo federal não cumprir esse Plano Nacional de Vacinação, que é o grande temor que todos têm hoje do governo federal não apresentar capacidade de avaliação da emergência que é, nesse caso, da compra de vacinas. E tem um detalhe aí, Luzeno, que esse entendimento do STF, na realidade, já vem desde dezembro do ano passado, como foi dito aí no texto, autorizando a compra por estados e municípios. O que muda agora é que não é mais uma decisão isolada, uma liminar que foi concedida pelo Lewandowski, mas que era só dele. Agora é um entendimento do plenário. Então, nós observamos aí que o Poder Legislativo e o Poder Judiciário caminham complementando ações para que finalmente nós possamos desarmar essa bomba relógio
que está criada aí para os estados e também para os municípios no combate à Covid.